Oi pessoas, tudo bem? Esse é mais um episódio do Entre Meios Podcast, esse espaço para a gente falar sobre psicanálise, cultura e transmissão. Hoje nosso tema é psicanálise com bebês e eu já vou começar apresentando aqui, vocês já conhecem, a Tayla Amaral, a nossa mãe suficientemente boa do Entre Meios, que está aqui para conversar com a gente. Tayla, seja muito bem-vinda, como que você está se sentindo hoje? Muito obrigada, tô bem, feliz por estar aqui mais uma vez com vocês e vamos seguindo. E nossa convidada de hoje é ela, que está aqui nervosa do meu lado desde o primeiro convite. Ela é psicóloga e psicanalista, especialista em psicologia perinatal e da parentalidade, doula, mãe do Antônio e do Maurício e que atende bebês, crianças e adultos. Ela é amante de filmes de terror, mas odeia gorgonzola, mora em Itu, mas tem uma estatura muito baixa, inimiga do fim do rolê, com uma voz tão suave que se ela fizesse vídeos de ASMR, ela seria muito rica. Eu acho que ela não sabe disso ainda, mas acho que dá para explorar. Ela é uma das pessoas mais acolhedoras que eu conheço. Ela é Cíntia Diniz. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Como você está se sentindo hoje? Surpresa com essa apresentação. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, bastante nervosa, mas feliz de estar falando de um assunto que me interessa bastante. Bom, vamos começar então. A primeira pergunta que eu queria trazer para a gente pensar é possível fazer psicanálise com bebês? E por que fazer psicanálise com bebês? A gente pensa na psicanálise sempre com essa coisa de alguém sentado ou até mesmo deitado, no divã falando. E um bebê não fala, Pelo menos não igual a gente aqui, esse verbal. Até no brincar, né? A gente pensando na criança no brincar, ela se transmite ali nesse brincar. E o bebê não fala e não necessariamente brinca ali, com 2, 3 meses de idade, Eu acho que para a gente falar um pouco do bebê na clínica, é importante resgatar um pouquinho, da história da psicanálise com criança, que é quando veio esse olhar, para a criança ali dentro do setting. E, a gente sabe que pioneiras, Melanie Klein, Ana Freud, que trouxeram muito esse olhar para a criança dentro do setting, dentro da clínica. Eu não tenho muito aprofundamento nelas, mas eu sei da importância, esse lugar que elas colocaram, a Klein, trazendo a questão do brincar, muito marcante dentro da clínica. O Winnicott, acho que trouxe muito essa questão da relação, trouxe a mãe, o pai ali, mas a mãe, eu acho, não sei, não sei muito sobre o Winnicott, mas trouxe muito essa visibilidade da relação, que é uma coisa que a gente sempre, pelo menos é o que eu percebo, ficava descolado, E aí, nesses estudos, tudo, eu encontrei a Doutor, que a Doutor é pioneira no olhar pro bebê, Ela tem, foi na década de 70 que começou o foco mesmo na clínica com o bebê. Ela sempre trouxe que o bebê já é um sujeito de linguagem, então ele se comunica ali desde sempre, Acho que nem é onde eu vou me aprofundar aqui, mas o bebê já se comunica ali na barriga, A gente já sabe sobre isso, como ele se expressa ali dentro, até o gostar, as coisinhas que ele vai encontrando do que ele sente prazer, chupar o dedo, E aí, quando o bebê nasce, que eu acho que é uma coisa até que a gente estava conversando, ele vira essa tábula rasa, De repente é um bebê que sente coisa dentro da barriga e aí ele vira essa coisa, pedaço de carne que não é nada. A Doutor veio trazendo isso, Ela veio falando, não, esse bebê se comunica. A gente precisa escutar, a gente precisa saber escutar esses bebês, Ela trouxe muito essa relação para a clínica, Então não era só olhar o bebê ali, ou olhar a criança aqui, ou olhar os pais aqui e juntar. Ela criou uma casa, Ela fundou uma casa, que é a Casa Verde, é Maison Verte, e trouxe, os pais procuravam e era um acolhimento conjunto, Então os pais chegavam com esse bebezinho e faziam o acompanhamento coletivo, E aí, nisso, começaram os estudos, Outros teóricos começaram a trazer, a Lasnik, que é uma da época também, que trouxe muitos estudos, Ela, eu acho que é um nome muito conhecido, inclusive, Muito ligado também na escola francesa, Tem
Ai, a Julieta Jerusalinski aqui também, que traz muitas coisas. Elizondo, né? Oi? Elizondo em Campinas. Sim, tem muita gente, né? Tem a Maria Cristina, não, Marie Colvert também, que traz muitos estudos. E aí a gente começou a olhar esse bebê com, né, que ele se comunica ali além desses pais falando, né? Eu acho que a gente ainda ficava muito preso no que era comunicado pelos pais, o sintoma que eles traziam, o que eles falavam daquela criança, e a gente não ficava muito atento ali. O que esse bebê está falando também, né? E, né, a doutor e outros teóricos trouxeram muito esse olhar. Mas eu estou pensando aqui, enquanto você fala, Cíntia, um pouco, agora falando um pouco de Winnicott, né? Quando ele vai escutar esses bebês, ele escuta através do jogo da espátula, né? Então, esses pais chegam com as demandas lá, com as queixas, e isso ele vai proporcionar a esse bebê 3 momentos importantes, né? Que é o bebê entrar em contato com a espátula, né? Depois poder se desenvolver o contato e o encontro com essa espátula no brincar ali, como é que ele lida com isso, com esse instrumento que está na frente dele, né? E depois a hora que ele solta que a terapia teria acabado. Então, o início, meio e fim do processo ali, e também tentando olhar, assim, que quando você fala, né, como é que se trabalha, como é que a psicanálise vê os bebês, né? É nesse encontro, não tem como a gente atender bebê se a gente não atender o cuidador desse bebê. Né? Além de ter o endereçamento desse bebê, desse cuidador nesse bebê, a gente tem também como é que ele observa e como ele permite que esse bebê se manifeste espontaneamente, né? Autenticamente. Então, é muito interessante porque o jogo da espátula permitiu a ele ver justamente nesse encontro intersubjetivo como é que era essa relação, né? Nesse primeiro momento, principalmente falando de mãe e bebê. Então, eu sinto que, assim, a psicanálise, se a gente for pensar pelo Freud, não caberia, porque o Freud não atendeu bebês, mas ele entendeu a criança através dos adultos, né, que vinham para as sessões. Mas a partir da Klein, a partir de todas essas mulheres, principalmente, que você trouxe, né, aí temos o Winnicott, enfim, a gente vai percebendo justamente que é uma coisa diferente, né? A gente não está mais no jogo da interpretação, a gente está no jogo do manejo. Né? E a psicanálise é muito rica nessa forma de olhar para isso, né? Porque o bebê, como você falou, ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma expressividade diferente. A gente precisa permitir que isso aconteça, escutar, né? Que choro que ele está me mostrando, o que ele está me pedindo, né? Que necessidade ele tem nesse momento. Quando a gente olha para esse bebê na clínica, né, a gente sabe que ele tem toda uma pré-história ali, né, também, que vem desse desejo dos pais, que vem do que eles imaginavam dessa criança. A expectativa, né, que ele tem que atender, esse neném, né? já nasce com um imaginário ali, né, a gente sempre fala, né, desse bebê imaginário e esse bebê real que chega ali, né, e esse encontro, né, o que vem e o desencontro, que é o que geralmente chega na clínica, é um laço que está frágil, né? Com alguma fragilidade ali se manifestando. E quando esse bebezinho chega, né, a gente escuta, né, você falando dessa linguagem, né, o que a gente escuta desse bebê, tem uma teórica que eu tenho acompanhado muito, né, que é a Érica Parlato Oliveira. Ela tem feito muitos estudos na França e aqui também no Brasil. E ela fala da linguagem multimodal do bebê, né, que é essa linguagem que é o tato, o olhar, o choro, interpretar choro. Esse choro é o quê? Né? Quando você olha a interação dos pais com esse bebê ali na clínica, ai, meu filho chora muito. E é esse, né? O que faz ali na clínica com esse bebê? A gente conversa com ele também, né? A gente olha para ele assim, olha, fulaninho, né? A sua mãe tá falando que você tá chorando muito. Em quais situações isso está acontecendo, né? E aí a mãe falando, a gente olha essa interação que o bebê responde, né? Então essa linguagem, ela é intencional, né? A Érica, ela fala muito do bebê, ele tem uma intencionalidade, né? Se eu não me engano, eu acho que é a Lasnik que fala, mas dessa apetência simbólica, né? O bebê, ele convoca esses pais, como também esses pais convocam esse bebê, né? Eles chamam, né? É um sujeitinho em constituição, ele precisa desse entorno, ele precisa desse outro, né? E o bebê também tem intenção de se manifestar, de colocar seus saberes ali, né? Eu acho que a gente
ainda, né, esse tabu que tem sobre o acompanhamento com o bebê, é esse olhar do bebê da tábula rasa, que ele só recebe, né, e aí ele vai se formando nesse receber. Mas o bebê, ele tem percepção, ele tem desejo, ele tem, né, incômodos ali que ele se manifesta, né, eu fico pensando, né, quando a gente fala dos saltos do bebê, né, do desenvolvimento. Ai, que ontem ele dormia de tal jeito. E aí você percebe toda essa história ali naquele dia, na troca. Ai, o pai dormiu com o bebê de um jeito diferente e ele gostou. Então, no dia seguinte, ele já tem uma outra percepção sobre o dormir. E aí ele chora porque tá tentando fazer daquele jeito anterior. E eu não sei o que que é, o que que aconteceu. E às vezes é isso, né? Você conseguir, né? Quando um laço tá bem estabelecido, a gente consegue enxergar o que está incomodando e o que está faltando ali naquela relação, né? Normalmente, eu acho que é um ponto, quando a gente fala do bebê na psicanálise, ele não vai, os pais não vão chegar na psicanálise, né? Eles não vão chegar na clínica de primeiro momento. Nem eu sabe, acho que né? A maioria das pessoas nem... não tem, e eu acho que é possível. até é isso, né? Não tem como eu olhar para o meu bebê, a gente sempre olha para a parte fisiológica, né? A parte do orgânico. Então, o primeiro lugar que vai é o pediatra, né? Tanto que tem uma lei, né, sobre o pediatra tem que olhar para essa questão da saúde mental também, além dos fatores orgânicos de desenvolvimento, né? Ou E aí, deveria, né? deveria. E por isso que é importante a capacitação para isso, não é invalidar esse lugar deles por conta da formação, mas é ampliar esse olhar, né? Quando esse bebê chega, olhar para a mãe, olhar para o pai, olhar para essa interação. Ele te olha, como é que está sendo o sono, como é que é o choro, né? Olhar para tudo isso. E se tem um incômodo, né? Se tem um sofrimento que está aparecendo ali, é encaminhar para outros lugares, né? Porque o sofrimento, a gente tem que ouvir qual tipo de sofrimento é, se é um sofrimento que é um laço estremecido, se é um sofrimento de corpo mesmo, se é orgânico, né? Não é um tema que a gente vai entrar, mas muitos das pesquisas que traz sobre os bebês, né, que começam a apresentar esse risco, né, esse sinal de autismo, do sofrimento psíquico, que tem problemas gastrointestinais, que tem muito refluxo. Então, você imagina que um bebê que está com dor, como é que ele cria laço? Né? Como é que ele se abre para esse, né, esse todo que tem ali? Então, tem um sofrimento. E a gente escutando esse sofrimento, a gente consegue trabalhar esse laço, esse corpinho que está frágil, essa família que está fragilizada também, porque imagina, né? A gente está ali num momento olhando para esse bebê e para essa família, né? Os pais estão ali o dia inteiro, não entendendo o que esse bebê às vezes está comunicando, porque já está fragilizada a relação, né? E aí a gente olha tudo isso, traz toda essa pré-história, a gente escuta essa pré-história desse bebê, a gente escuta esses pais e a gente escuta esse bebê, né? Eu acho que é o que a gente tem engatinhado para ser feito, né? E é interessante, né? Porque você vai falando, eu fui pensando na questão da plasticidade cerebral. Isso. Como é que você consegue olhar para esse sofrimento? Se a gente está falando de bebê, a gente está falando de desenvolvimento infantil, né? Então, não dá para a gente colocar em caixas, né? Não dá para a gente fechar, olhar. Então, eu fico muito pensando, acho que a própria Julieta, tem o Preô, não lembro de quem é também agora, mas a gente tem a Lasnik, né? Nos estudos, e a Érica também. E então tem o ID, então assim, você tem ali vamos dizer, um documento que te ajuda a olhar o que é esperado nessa questão da saúde emocional do bebê, né? Mas hoje a gente está num impasse muito grande. Primeiro porque as pessoas acham que a psicanálise não trabalha com bebês. Isso já é um ponto. Né? Então, quando o bebê tem um sofrimento, quando o bebê apresentar alguma questão que pode ter um enrosco no desenvolvimento, vai para outras abordagens. Né? Então, isso é uma questão. Segunda questão, quando se olha em outras abordagens, não tem esse olhar tão amplo, né? Se a gente mais parar. restrito, né, ao comportamento. Ontem a gente até estava falando, né, o próprio médico às vezes já encaminha, porque mediu o tamanho do corpinho, que entra nisso tá que é fora, fisiológico, corporal, né, que não é uma métrica. Sempre fica nessa caixa que você falou, né? E aí vai para uma outra, talvez, abordagem e também continua nessa caixa, né? E o sofrimento só vai aumentando, né? Dessa família, principalmente, porque olha, e óbvio que se o médico fala, é uma lei,
Então, a gente vai depois se deparando, porque depois no nosso consultório chega o que não deu certo, né? Nesse Sim, olhar. sim, E aí, né? a gente, eu ouvi uma vez a Julieta falando num evento da Rede Bebê, que assim, a gente tem que consertar uma coisa que já poderia ter sido estimulada, trabalhada, olhada para isso que é mais amplo desse desenvolvimento, né? Sim, que é essa intervenção precoce que a gente fala, né? Que é esse olhar bem atento dali do comecinho de vida mesmo, né? Se um bebê já está apresentando um sofrimento ali, um sofrimento só vai se intensificando e o corpo não se desenvolve também, né? A gente fica muito focado no orgânico do que aparece que não está desenvolvendo bem, mas um bebê não se constitui se ele não se desenvolve, né? É uma coisa Como ligada diz com a o outra. Winnicott, né? Não tem a predisposição, né? Inata para o Exato. desenvolvimento, para a integração. Quer dizer, a gente já tem alguma coisa que vem. Esse ambiente precisa facilitar isso, né? Eu ia até mencionar isso dos casos de depressão em bebês por essa falta de contato. Para além do trocar a fralda, para além do orgânico, para além do fisiológico, né? Se não tem esse laço, deprime. É possível, né? Deprimir, né? E aí, justamente, essa diferença entre o olhar da psicanálise, né? Que vem para essa questão da linguagem, para essa questão do manejo, que às vezes é curioso, né? Eu tenho trabalhado agora, né, com as famílias, né, de crianças autistas, e às vezes eu falo, narra as coisas que estão acontecendo, não são bebês, né, mas narra as coisas que estão acontecendo, mesmo que pareça que não está entendendo, né? Porque de fato a fala ali, às vezes a coerência da frase, um bebê não vai entender. Mas até fica aquela coisa, né, das marcas minêmicas, né, e da possibilidade de convocar, né, como a Cíntia falou, para um laço, né, para olhar, para escutar e olhar, virar a cabecinha e para posteriormente poder falar também. O mais importante no início é esse encontro, né? E aí acho que a psicanálise justamente vai pela via contrária, né, da maioria, né? E aí é curioso pensar que, na verdade, as pessoas chegam na psicanálise como uma última tentativa desesperada de consertar alguma coisa que se quebrou há muito tempo, sendo que poderia já desde o começo ter essa visão ampla. Inclusive, acho que um dos motivos da gente estar abordando esse tema, né, é justamente esse, para dar um pouco mais de visão para a psicanálise com bebês, né? Agora a gente está em agosto. A gente do Entre Meios, a gente acaba sempre trabalhando matemática no mês. Então, a gente falou do Dia dos Pais, né? A Maria tem um texto lindo lá no nosso Instagram. Vá checar. E aí, a gente vem também falando dessa psicanálise com bebês, porque quase nunca é falado, né? E aí é isso, né? Chega-se para uma psicanalista depois e às vezes até olha torto, né? Tipo, o que você vai fazer com o bebê? E aí a Cíntia estava contando, é curioso, porque às vezes os pais chegam e querem ficar no celular. Você faz parte do laço. Senta aqui no chão, né? Sim. E é muito diferente. Porque tá frágil, né? É uma relação que tá frágil. E às vezes a gente também não... entrar em contato com essa fragilidade é doloroso. Aí eu acho que a gente entra no ponto do narcisismo mesmo, né? Dos pais. Porque é um choque. Fala assim, como assim? Eu não tô sabendo fazer aqui. Como é que eu não sei dar conta, né? Da minha maternidade, paternidade. Não sei escutar meu filho, né? Então, é uma fragilidade que tá tão estabelecida, né, nesse laço que eu acho que tem até usar outros recursos, né? Eu acho que a gente estava até falando ontem sobre os pais estarem tão frágeis, né? e de não se autorizar mesmo, é isso, de usar outras coisas externas para formar isso para o bebê, né? Um exemplo que eu sempre dou é aquela cadeirinha que balança, né? Aquilo ali para mim é a coisa assim, de um desamparo para aquela criança, né? É um mesmo lugar, é um mesmo jeito de balançar e não tem toque, não tem olhar, não tem troca, né? E o quanto isso já vai fragilizando essa relação, porque o bebê se constitui pelo outro, né? É o que você nomeia. E é em tudo, assim, desde o primeiro momento. É abrir o olhinho e você falou, filho, você saiu de mim, você chegou aqui, né? O pele a pele. Ou, estou te dando mamar. Ah, você gosta mais desse lado, né? A gente vai nomeando isso e o bebê percebendo e também colocando. Não, mãe, não gosto desse jeito. Prefiro desse lado, né? Então, acho que é essa
essa escuta, né? E Essa fica relação. mais difícil, né, meninas? Eu lembro da mutualidade que o Winnicott fala, né? Você falando dessa dificuldade, que o laço fica frágil, imagina na comunicação silenciosa que ele fala. Que aí não tem, né? Porque a mãe muitas vezes está amamentando e ela está no celular, ela está aqui, ou ela está na mamadeira, mas ela está em outro. Então, assim, o digital, não aqui demonizando novamente o digital, mas ele, assim, fragilizou ainda mais essa relação, né? Porque quando você está com dúvida, você vai para o Google, você vai ver uma influencer falando da maternidade, quando, na verdade, isso você vai descobrindo na tua relação com teu filho, Sim. né? Assim, você vai tendo que fazendo teus testes, digamos assim, né? É um desafio e é nesse encontro que você vai encontrar as respostas. Não é o que funciona para o outro, nem sempre funciona para mim. Não é no chat Né? GPT, né? Exatamente. Mas é até não tem um manual, né? Assim. Mas é até um ponto que eu queria trazer, que eu anotei aqui também, que é essa coisa de ensinar os pais a serem pais e mães, né? E não é exatamente isso, né? Mas é justamente, eu acho que essa é a palavra, que é ampliar esse olhar, né? A gente não tá querendo faça assim, faça assado, porque justamente não tem um manual, né? Mas às vezes precisa ampliar esse olhar, né? Precisa escutar esses pais, né? Sim. E eu lembro quando a gente fala um pouquinho, né? Eu lembro do Winnicott falando nas rádios britânicas, né? E era um medo que ele tinha muito grande de que ele falasse e aquilo virasse uma lei, uma regra, e ele tinha muito medo de influenciar as pessoas que estavam ali, principalmente as mães, né? E aí a gente vai olhando para isso, porque não é como se a gente, não tem uma regra, mas essa relação de mãe, de pai, de cuidador com essa criança, com esse bebê, cada uma é uma, né? É genuína, mas você tem como ir contribuindo para que permita-se que esse bebê seja escutado. Isso acho que é ponto crucial, a escuta e a humanização dentro da psicanálise, né? É ponto zero de trabalho. É a assim, base, né? se não tem, não constrói nada em cima, né? Sim. Mas eu fico até pensando, né? A Cíntia já falou um pouco disso, e que é um tema espinhoso também, mas dessa questão de enxergar, né, essa criança como sendo tão pouco sujeito, vou dizer assim, acaba tendo essa coisa do narcisismo dos pais, né? É o meu filho, eu vou fazer desse meu jeito, ele não é um bebê ainda, não gosta nem desgosta, sou eu que vou ensinar tudo, né? Então fica um narcisismo, é uma onipotência também, né? Achar que o bebê é tão nada a ponto de, você tá, né, você falou, colocando de um lado, o bebê não tá querendo, gosta mais do outro, e você teima, né, insiste em fazer de um jeito que é claro que o bebê não tá gostando, né? Também é um pouco de uma onipotência, assim, que a gente precisa recuar e falar, pera lá, né? Justamente essa coisa da intencionalidade. O bebê não chega como sendo só um pedacinho de carne, né? E aí entra também essa coisa do ensinar a ser pai e mãe, não é, de novo, não é ensinar a ser pai e mãe, mas é ampliar esse olhar e falar, ó, esse bebê chegou já com uma história, ele, dentro do... Acho que a gente comentou sobre isso, ou comentei com a Cíntia, que para nascer, o bebê já precisa ser, né... Peraí, deixa eu sair daqui, né? A Cíntia comentou que a gente falou da pulsão, né? Que é uma coisa no organismo do bebê que desencadeia o trabalho de parto. Então, pera lá, a gente tá falando de pulsão de vida aí, né? Então, ele é tão intencional que, né? Isso a gente consegue até trabalhar muito a questão da culpa. Eu acho que isso dos pais hoje em dia tá muito frágil, né? Principalmente pensando em história, que a gente sempre criou, né? A gente tem uma história que a gente sempre criou coletivamente. Era a sogra em casa, era a avó, era a tia, eram os irmãos mais velhos. Hoje. Sim. E isso, né? Cada um...
pós-pandemia, pensando, é coisa mais fechada ainda. Então, numa fragilidade que já é super natural no puerpério, né? Onde você se transforma muito, muitas coisas acontecem, e aí já amplia de não consigo me relacionar, não consigo entender esse choro. E é normal, às vezes, a gente não entender, né? Ele não necessariamente a gente vai adivinhar ali de um dia para o outro. Só que aí, às vezes, vai ficando tão frágil, com o excesso de informação que a gente recebe, né, o manual que chega, que a gente não existe, mas chegam, né? Esses manuais, né? Tem que ser alimentação desse jeito, tem que ser amamentação desse jeito. Olha, mãe, você não está sendo boa com esse filho, né? Então vem a culpa. E a gente esquece também que esse bebê na intenção, ele também se comunica. Ele fala assim, cara, não tô gostando desse jeito, né? Não é só culpa, necessariamente, porque não tá funcionando. Mas vamos achar um encontro aqui para as coisas, né, se alinharem, você desse jeito e eu desse jeito, né? Só que eu acho que a fragilidade está tão gigante, e talvez por isso hoje esteja tão, ainda nem tanto, mas está aparecendo mais sobre o cuidado com bebês. Porque a paternidade, né, a parentalidade em si está muito ferida, eu acho. Está muito, numa época muito delicada, né? E acho que com o excesso de diagnóstico também fez, né, ter esse boom, que a gente já consegue identificar esses sinais ali de risco no bebê. Eu nem gosto muito de falar de risco, né? Mas os sinais de sofrimento mesmo que esse bebê apresenta, e a gente vai para um lugar que é jogar para fora. Fala assim, não, então é um diagnóstico. Não sou eu que estou falhando, Individualizando, não é né? esse bebê. Então é uma patologia, né? E não é para fazer esse fechamento, né? A gente fala que essa pequena criança, né, esse bebê de 0 a 3, não é para a gente fechar um diagnóstico. A gente tem que olhar esse sofrimento, trabalhar principalmente por conta da, né, neuroplasticidade desse bebê, olhar esse corpinho, o que não está favorecido ali, e ir trabalhando para não fechar, né, necessariamente nessa patologia e fechar o bebê naquele lugar. É interessante, né? Porque assim, a técnica qualquer um de nós pode fazer, né? Dar uma mamadeira, trocar uma fralda. Por isso que a psicanálise vai para além da técnica, né? Que é disso que a gente está tentando, de alguma forma, trazer aqui, né? E aí eu fico pensando, meninas, na questão também da previsibilidade. Porque já que a gente está falando, não tem um manual, não tem esse ensinar, mas a gente sabe o que é necessário. E hoje o que a gente menos tem é previsibilidade para o bebê, né? Que é assim, esse bebê ele precisa minimamente de uma rotina. Ai, mas de repente você sai da rotina, você tem um evento, também não é assim, você tem que ser 100%, mas minimamente, razoavelmente, a gente precisa pensar nisso, né? Porque isso vai conseguindo ajudar o bebê a ter um entendimento desse mundo real, que ele não conhece ainda, que ele não sabe que existe, né? Ele está ali na primeiríssima infância, então ele ainda depende muito desse ambiente para viver, para sobreviver, vamos dizer assim, né? E aí eu fico pensando, nos dias de hoje, que essa previsibilidade ela está muito fragilizada no tempo que a gente está usando, né? Mas assim, rompida, por quê? Porque esse bebê, muitas vezes, ele é pequenininho, então é uma mãe que precisa voltar ao trabalho, a gente tem que falar dessa mãe também, né? Hoje a gente não tem, mas aquele olhar de que a mãe ficava em casa, a mãe precisou muitas vezes sair para trabalhar, muitas vezes ela não tem esse parceiro, esse companheiro para contribuir de alguma forma dentro desses cuidados, então ela precisa ganhar o dinheiro para sustento desses filhos. Então tem uma mãe muitas vezes cansada, exausta, com tripla jornada, né? E esse bebê vai ficando, né, em vários lugares. Seja numa escola que ele entra com 4 meses, eu já vi situação em que os pais tentam pedir para a escola que ela possa aceitar com 2 meses, porque ela precisa voltar ao trabalho. Isso, né? A gente está lutando por pelo menos uma licença maternidade de 6 meses, que a gente sabe da importância que tem. A gente gostaria de ter mais, mas enfim, fica muito difícil, né? Então, assim, essa questão da previsibilidade, poder contar com os avós, poder contar com pessoas que possam ajudar nesse cuidado. As escolas também é um outro lugar, rede de proteção, rede de apoio, mas, enfim, a gente não tem olhado muito para isso que vai para o além do corpo, para o além do palpável. A gente tem tido muita dificuldade de olhar para isso que é invisível, né? E aí, o que eu vejo é assim, como fazer, né?
Como... E eu me pego, às vezes, num dilema, porque chega muito assim, mas vocês propõem tudo isso, mas se a gente chegar num lugar que a psicanálise não é ciência, como faz? Né? Porque a gente tem que olhar para a ciência. Aí eu fico pensando um pouco nisso. Se a gente for atrás de uma ciência que é uma ciência baseada em protocolos e convenções, em evidências nesse sentido, a psicanálise não é ciência. Porque assim, a psicanálise não é quantificada, ela não é mensurável. Então, realmente, se for nesse tipo de ciência, a gente não se inclui, porque a gente está para além disso. Né? E precisa tomar um cuidado com o que se fala, porque só taxar a psicanálise como uma pseudociência é muito vago e é muito caótico para quem fala assim. Sugestivo, porque tem toda uma... Bom, não vou entrar no mérito, né? O que está por trás de tudo isso, mas precisa se tomar cuidado, né? Porque a gente está sempre preocupado com o humano. Se tem um sofrimento, ou se tem um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Se já foi dado que um diagnóstico não se faz em uma consulta, que isso fique bem claro, tem todo um processo para se diagnosticar. Quando a gente olha para isso, a gente precisa ficar atento também que quando a psicanálise vê um sofrimento, um diagnóstico, ela fala o sujeito com algo. A gente está sempre olhando para o sujeito. E, infelizmente, quando as crianças, principalmente, são rotuladas, estigmatizadas com diagnóstico, se prioriza o diagnóstico. Então, ela tem TEA. Então, o que a gente vai fazer? Agora, ela tem TEA. Mas, poxa, mas quem ela é? Ela é o Joãozinho? Ela é o Pedro? Ela é o Felipe? Ela é a Isabela? Né? E a gente não olha mais para essa criança. Então, acho que isso a gente está perdendo muito. Né? Enfim. Eu acho que até cabe assim, a gente falar um pouco disso, né? Dessa questão dos diagnósticos, porque às vezes me parece que entra numa coisa meio 8 ou 80, assim. Ou querem diagnosticar um bebê, ou passa... O que é muito bizarro, né? Porque aí passa por vários médicos, vários profissionais. Ah, não, mãe, você é maluca. Eu já ouvi, né, de novo, né, trabalhando lá. E as mães falam, o médico riu da minha cara. Eu falando, mas ele não olha pra mim, ele não tá fazendo suposto saber. Né? Exato, suposto saber. E aí, com 10 anos, essa criança é diagnosticada. Né? Então, ou é muito cedo que eu olho e falo, como é que você vai diagnosticar uma criança de 2 anos? Se a gente está falando da neuroplasticidade. Né? Ou então com 10, porque ninguém deu atenção para essa mãe, para essa família, que depois se sente ainda mais culpada. Sim, mas esse ponto do fechar diagnóstico ali na primeira infância é uma coisa que a psicanálise traz de crítica, né? Sim. A gente não fechar, não é à toa que, né, os protocolos que foram bem estudados, né, o IRD, o PREO, que você comentou, a Lasnik percebeu nessa pesquisa dela, que foi, acho que mais de 12 mil crianças, né, essas crianças que tinham um diagnóstico tardio ali, né, do autismo, ela falou, não, vamos ver toda essa história, o que tem aqui? E aí, através de vídeos caseiros, né, que os pais filmavam, antigamente a gente filmava sem intenção, né, era o que estava acontecendo. E aí, ela foi vendo, tinha ali um sofrimento ali em alguma coisa que estava aparecendo naquela relação, que não foi olhado. E aí, pode ir agravando e tudo, e chega num diagnóstico ali, né, de uma criança de 9, 10 anos, né? Mas se a gente olha para esse sofrimento anterior, o que a gente trabalha nessa relação? O que a gente trabalha com esses pais? Né? Porque aí também entra nesse lugar de culpa, de você é louca, você tá enxergando coisa, né? Esse bebê tá olhando sim, porque aqui no consultório eu chamei, ele olhou, né? Então, tá, mas então por que comigo não tá sendo, né? Por que tá... O que está acontecendo dentro de casa que não está acontecendo aqui, né? E aí a gente vai trazendo isso no setting ali, ajudando nesse, né? Tem casos assim que eu né, já presenciei da mãe chegar e falar, ele não olha para mim, eu falo com ele, não olha, e na hora o bebê olha, essa mãe falando, né? Então, qual tipo de laço que ele precisa ali, né? Esse olhar que às vezes é a mãe que está precisando muito, ou o que tá, né? Complicado ali, né? Um nozinho que tá ali naquela relação. Porque ele olhou, né? Então ele olhou, mas olhou diferente, não olhou daquele jeito que você espera. Ou o que tá diferente aqui no chamar, né? A gente falando do manhês, né? O manhês
é essencial para esse desenvolvimento do bebê, né? Ele é esse puxar mesmo. O bebê com manhês, ele responde muito, né? Só explicar para o pessoal o que é, amiga. Que é essa vozinha fofinha que a gente faz, né? Que a gente fica, ai, criança, você tá com barriguinha assim, você tá, né? Isso que se que conversar, chama, né? Com o né? bebezinho, E é o que você falou de nomear tudo para esse bebê, de falar, né? Você, né, entrou no ponto, né, desse não dito, que eu acho que é uma coisa... A doutora fala muito, né? Falava, né, no caso. É melhor a verdade mais dolorosa do que não contar, né, para essa criança o que está acontecendo na história dela. Mesmo sendo um bebê. Mesmo sendo um bebê. Eu acho que principalmente sendo um bebê. Sim, porque às vezes ele é atravessado por coisas que estão acontecendo ali que não diz respeito a ele, né? Por exemplo, um luto que a família está vivendo. E esse bebê nasce diante de um luto. E ele não responde bem, né? É um bebê que não se desenvolve, não ganha peso, tá mais quietinho, apático. E aí a gente entendendo todo esse contexto, a gente fala assim, não é você. Né? Esse luto não é seu. Esse luto, os seus pais estão vivendo por outra pessoa. Né? E é falar. Né? E a gente acha que o bebê não vai entender, a gente fica com essa ilusão, né? O bebê não entende. Ou a criança não sabe. E ainda a criança, né? Porque a gente fica ainda até com a criança de 5 anos. Ela nem entende o que eu tô falando. Quantos pais chegam na clínica? Porque eu atendo junto, né? Criança, normalmente, até 5 anos, eu ainda chamo os pais, dependendo da situação. E, vai falando ali, não tô entendendo. E aí eu tento trazer, falando, olha, fulaninha, tá vendo que sua mãe tá falando isso? Não é sobre essa questão. Né? Tem uma mãe que estava muito afetada porque foi comemorar o aniversário e a filha odiou o lugar. O aniversário da mãe. E a filha odiou o lugar. E aí eu falei assim, mas era seu aniversário, né? Então, é trazer, às vezes, conversar. Porque ela ficou tão frágil que a filha odiou o lugar que a gente... Né, fui explicando para as duas ali. Não é a questão do lugar, não é porque é seu aniversário, né? São duas coisas diferentes que uma não gostou e a outra que esperava, né? Então, é ajudar o que está ali bagunçado na conversa, no diálogo, nesse encontro. E a gente vai dando esse contorno. É esse empurrãozinho que às vezes precisa, né? Por isso que com um bebê, a resposta é muito rápida, né? Clínica com bebês não é para esse bebê ficar ali, ó, semanas e semanas. É uma coisa muito rápida. Né? Às vezes é mais um olhar para esse ambiente onde ele está inserido, né? Onde ele está contido, do que realmente um trabalho terapêutico. Desatar um nozinho que está ali enroscando e aí flui, né? E é isso. E uma outra coisa, você também comentou da culpa, né? Que tem o livro da Vera Iaconelli, né? Do Felicidade Ordinária, ela tem um texto em que ela fala, acho que o nome, inclusive o título é Eu Falo com Bebês, acho que é isso. E ela traz a história de uma mãe adolescente que tentou, acho que jogar o filho na lixeira, mas aí ela não jogou, né? E aí, tendo nesse encontro com a Vera, e aí ela coloca que ela narrava para o bebê, a pedido da mãe, na presença dela, essa situação. Porque antes, né, a conexão que se tinha estava rompida, né? E aí, de narrar essa experiência, retomou esse laço. E aí eu queria trazer isso para pensar que, de novo, né, essa coisa da culpa. Mas se eu fizer isso, meu filho vai ficar traumatizado para sempre. Primeiro que eu me lembro das aulas ainda de psicanálise, assim, que todas as crianças vão passar por traumas, por sofrimentos. Se não quer que uma criança não sofra... Precisa ter a falha, né? Precisa! Ela se constitui também na falha, na falta, né? Imaginar que uma criança não vai sofrer é tipo não ter filhos, então. Porque é dado isso, é do zero, né? E quem garante que a mentira não é um sofrimento. Também. Você não contar a verdade já gera um sofrimento ali. É que não aparece do jeito que a gente acha, né? A fala ali, um trauma específico, alguma questão, é como se fosse né? Eu estou enfiando esse trauma nessa criança. Não, é você contar a sua história, isso faz parte da sua história. Sim. E às vezes o não dito vira maldito, né? Sim, com certeza. Era isso também que eu ia trazer. Que às vezes a gente fica nessa coisa de não vai falar porque vai traumatizar a criança. Mas espera lá, qual que é o sofrimento psíquico que
está por trás de não falar, né? Às vezes a criança um pouco maiorzinha ainda não tem essa conexão, né? Nesse caso, por exemplo, se não tivesse sido narrado, se não tivesse sido trabalhado isso, qual que seria a conexão lá para frente? E o que essa criança ia pensar? Às vezes é muito pior, né? Que é o que você falou da adultez. A verdade mais dura é melhor do que o não dito, né? Às vezes é justamente esse não dito que atrapalha. E às vezes você vai vendo em crianças maiores ou adolescentes uma transgressão que às vezes é uma decorrência de alguma coisa que pode ter sido não dita, né? Ela está manifestando no comportamento alguma coisa que não... E aí quando isso se vê muito nos trabalhos de transgeracionalidade, né? Assim, que às vezes um neto, um bisneto, ele traz um sofrimento, não é diagnosticado de forma alguma, porque teve um segredo lá atrás, uma coisa não dita, que ele está trazendo nele, porque lá atrás isso não apareceu. Foi protegido pelos mais velhos, né? Pelos essa adultos. ideia de proteção que acaba... Sim. Queria só puxar de novo essa questão do manejo para a gente comentar um pouco dessa diferença, então, frisar um pouco dessa diferença do manejo que se tem com bebês e com as crianças, né, depois de 3 anos ali, 4 anos, né, que é totalmente diferente, né? Às vezes, né, você falou, às vezes puxa os pais para 5 anos, dependendo da situação, mas o manejo com a criança, né, no caso que a gente até muda um pouco a terminologia, né? Pequena criança. Pequena criança, primeiríssima infância, primeira infância, enfim. Eu, na verdade, eu não sei muito bem como, porque isso é muito também de cada profissional, a Cíntia pode depois falar como ela trabalha, mas assim, eu também quando trabalho com crianças pequenas, até ali uns 6 anos, na verdade, quando eu trabalho com criança, eu sempre chamo esses pais. O que muda, às vezes, é dentro da necessidade, os maiorzinhos, eu chamo... Sempre eles estão presentes, a cada 3 sessões eu me proponho a essa conversa, a trazer esses pais, às vezes eu proponho um brincar junto também. Os pequenininhos sempre, né? Então, o manejo... Porque muitas vezes, como a gente estava falando, a gente vai ver na relação como é que estão esses nós, né, que a gente está falando aqui, se tem sofrimento, o que está... A gente precisa mexer um pouquinho nesse ambiente, porque criança muito pequena, é difícil a gente trabalhar só a criança, não existe um trabalho só com a criança. Então, o manejo é diferente nesse sentido, como eu vejo. Dos 0 aos 3, trabalhar justamente essa relação, né? Então, vem os pais, ou a pessoa que cuida muitas vezes, né? Nem sempre o mais próximo é o pai, às vezes é aquela avó, então, que participa, ou é aquele pai, ou enfim, a pessoa, o cuidador, como a gente costuma falar. Então, a gente vai olhar para essa relação, a gente vai olhar para a narrativa, né, como é que essa pessoa diz ou desdiz dessa criança, né? Como essa criança também se manifesta, que é tudo endereçamento da libido ali, né? Então, assim, como cada um investe a sua libido nesse bebê ou nessa criança pequena, e essa criança responde a tudo isso. Dos 3 em diante, aí você vai trabalhar muito nesse brincar, né? E por isso que o brincar, cada vez mais ele é mais importante, porque ele tem perdido muito espaço por conta das telas, da tecnologia, e para a gente ele é fundamental, um instrumento de trabalho. Um recurso importantíssimo, então a gente precisa dele. Então a gente vai olhar para esse brincar, como ela brinca, você vai ser muitas vezes solicitado para esse brincar, né? Então é um trabalho de vínculo primeiramente, para depois você desenvolver. A gente tem lá alguns casos, né? Se a gente pegar... Tem um livro muito bom que o próprio Winnicott vai contando dos atendimentos também dele, que é o Gesto Espontâneo. A gente tem a Peagle, que é um livro né, que era totalmente diferente, né? Imagina se o Winnicott tivesse hoje a internet para trabalhar, né, falar com esses pais, né? Então, esse era um trabalho que as pessoas falam, nossa, psicanálise tem que ser 5, 4 vezes na semana. Não, o Winnicott fazia por meses com a Peagle que ela vinha,
para Londres, e esses pais acompanhavam. Então, o que a gente precisa, na verdade, são pais mais implicados, mais comprometidos, para que o trabalho possa render. Né? Então, eu vejo muito nessa forma. E esses pais vão ser convocados, sim, para o trabalho terapêutico. Não tem como trabalhar com criança sem trabalhar com esses pais. No trabalho com bebês, né, igual você mesmo falou, não é muito diferente disso do que você falou, né? A criança de 0 a 3, os pais estão presentes, não tem como, Impossível, né? Até o bebê, principalmente a criança, né, o bebê de 0 a 1, principalmente, né, não tem como. Tem pais que chegam na clínica que, de primeiro momento, assim, não quer trazer o bebê, quer falar porque não quer falar na frente do bebê, né? Mas, né, respeito nessa situação, às vezes, quando é o caso de uma fragilidade muito grande dessa mãe, né, não quer chorar na frente, isso já apareceu. Mas é sempre convocando família, né? Se tem um irmão mais velho que tá ali nessa relação, é importante também trazer, entender como é que é esse funcionamento ali dos pais com essa criança mais velha, com esse bebezinho, né? A relação, se é uma criança que dá um pouquinho mais, né, de demanda, o mais velho, então às vezes é revezar, então deixa só o bebê dessa vez, vamos trazer só esse irmão então para entender como é que é, né, toda essa relação que está sendo construída. E crianças maiores, o brincar é muito presente, não tem como, né? E aí eu acho que é de caso para caso, a gente vai entendendo, né? Então tem uma criança de 5 anos que eu atendo, por exemplo, a gente vai picando ali nas sessões, né? Tem sessão que é só ela, tem sessão que ela quer muito o pai, tem sessão que ela quer mais a mãe. Tem uma necessidade maior, né? E aí, a voz, tem uma que eu atendo, que é um piquititico de 2 anos, que é a mãe e a avó, que vem, porque essa é a família. Sim. Então, a gente trabalha nessa construção, nesse laço que tá ali, é uma avó que é super presente, né? Então, eu acho que o bonito da psicanálise é isso, a gente ouvir a singularidade daquela família, daquela relação e daquele Bacana quando você tá disse, e frisar isso, cada caso é um caso. Né? E a gente, na escuta, isso, né? percebe a necessidade. É um que precisa ter mais gente aqui, ou não, né? De 5 anos, talvez seja só ela aqui que é importante. Acho que é isso que é bonito, é não ter um roteirinho e seguir esse roteiro. É olhar o que tá chegando ali e com atenção, com esse cuidado, né? Com afeto, eu acho que é isso. Acho que Você tá falando, eu tô lembrando de um rapidinho, assim, não sei se dá tempo, Claro, né, claro. de contar. Tem um caso que eu trabalhei por 7 meses, foi super rápido. Era uma criança que vinha, a mãe muito ansiosa, a criança na escola muito impositiva, né, e uma gracinha, e esses pais muito solícitos pro trabalho. E aí, foi tão interessante, porque essa mãe tinha trazido, trouxe numa dessas falas, quando eu chamei primeiramente para conhecê-los, de uma depressão pós-parto que ela não tinha percebido. E a gente foi descobrindo isso ao longo do trabalho. E essa criança, o que aconteceu? Ela não conseguia ficar em casa. Eles trabalhavam a semana toda e ela ia para a escola o dia inteiro. Aí chegava no sábado e domingo, e ela queria sair de casa. Ela ia para o shopping, ela ia para mãe, ela ia para a sogra, mas ela não ficava em casa. E essa criança estava demandando ficar em casa. Ela queria ficar em casa para brincar. Ela queria espalhar os brinquedos. Quando a gente foi fazendo essa alteração no ambiente, não tinha mais por que ela estar ali. E aí, quando a gente conseguiu, que ela já estava respondendo bem na escola e respondendo também na família, né, a tudo isso, porque ela não era mais reativa, não estava mais agressiva, a gente interrompeu com 7 meses. Né? Então, é muito isso. A psicanálise também sabe ser pontual, porque cada caso vai se apresentar de uma forma, né? É da necessidade, de fato, né? Que você falou da singularidade. É a necessidade desse bebê, dessa criança pequena, dessa família, né? Seja qual for a constituição. E acho que isso que é o bonito, né? Acho que é por isso que, inclusive, a gente escolheu seguir para psicanálise, né? Porque justamente não tem esse roteiro. É o que faz sentido pra gente. Sim. Às vezes até é mais fácil que tenha um roteiro, né? Mas é isso. Às vezes o roteiro para uma criança que está sendo reativa na escola é... Né? Às vezes chama os pais, seu filho está fazendo isso e isso, aí os pais colocam de castigo, se começa a piorar, às vezes tem até aquelas coisas, a gente vai chamar o conselho tutelar para você, se você não obedecer. Então, né? As coisas que às vezes acabam até piorando a situação, sendo que às vezes é algo tão simples, né? Igual você falou, espalhar o brinquedo no chão. Nessa tendência de
sempre culpar um, Sim. né? E não olhar o todo. Sim. Porque às vezes é isso. Que dar também esse é um espaço trabalho de que a gente escuta. não faz, ficar achando culpado. Aham. Exato. É. Aí permitir esse espaço de escuta. É Sim. isso. Às Né? vezes do é só todo. isso que precisa. Só como se fosse pouco, né? Mas no sentido de que pode ser simples. Sim. Né? Bom, meninas, acho que é isso. Sim. Acho que encerramos aqui. Agradecer a presença de vocês, agradecer a Cíntia de ter vindo de Itu, mesmo sendo baixinha. Obrigada. Para conversar com a gente sobre essa psicanálise que é possível, né? Sim. Respondendo a primeira pergunta, é possível psicanálise com bebês? Com certeza. Tem sido Né? cada vez mais urgente também. Sim, cada vez mais necessário. E que bom que tem sido cada vez mais presente também. Sim. Né? Cíntia, quer deixar seus arrobas, as formas de te encontrar? Quem que você atende, quem você não atende, onde você atende online? Pode me encontrar no Instagram, que a gente pode deixar lá também certinho marcado, lá na página de vocês. Meu telefone, que também deixo. É isso. E posso deixar a referência. Muito objetivo, é isso. E depois eu posso deixar também algumas referências para busca. Eu acho que é legal a gente, como ainda é um assunto muito novo, a gente deixar umas referências. A gente bota também aí na descrição do vídeo também. Então, é isso. Belezinha? Beleza. Bom, galera, obrigada por terem ficado até aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse podcast é produzido e gravado pela Primeiro Conteúdo Criativo, uma produtora audiovisual. A produção executiva é de Entremeios, Psicanálise, Cultura e Transmissão. O roteiro é meu, de Maria Souza, Gabi Sanches, Ariel Gachê e Tayla Amaral. Até o próximo episódio. Tchau!